Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar nossas aulas aqui do Illustrator, né? E nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da interface do programa e também, né, a aba de layers, tá? Eu vou fazer semelhante ao que eu fiz com o Photoshop, né? Até porque eles são programas que têm muita coisa em comum, vocês vão ver. E então é isso, pessoal. Eu abri essa imagem aqui que eu mostrei para vocês na aula, na primeira aula lá, explicando a diferença de imagem bitmap para imagem vetorial. E, e eu vou utilizar ela aqui nessa aula também. Bom, como eu já falei antes para vocês também, eu estou usando aqui a versão, né, a 21, né, do Illustrator, é a última que saiu. Algumas coisas na questão de interface pode ser que esteja um pouco diferente para quem está usando uma versão um pouco mais antiga, mas assim, basicamente ah, são as mesmas funções, tá? O que eles fazem geralmente é acrescentar algumas ferramentas novas, mudar alguma simbologia de ferramenta e o lugar onde ficam as coisas assim, as principais, eles geralmente mantêm isso de uma versão para outra, tá? Se alguém estiver usando uma versão anterior e não encontrar o que eu mostrar aqui na aula, é só me avisar que a gente dá um jeito de localizar essas ferramentas para vocês. Então, gente, aqui o principal vocês vão ver que aqui é bem parecido mesmo com o Photoshop, tá? Vocês vão ter aqui a barra de ferramentas, né? Aqui do lado esquerdo, tá? Vocês vão ter o menu principal aqui em cima, né, no topo. Abaixo do menu principal vocês vão ter aqui uma barra de propriedades. No caso aqui, como não tem nenhuma ferramenta selecionada, é uma barra de propriedades né, desse documento que ele está exibindo aqui, né, nessa barra aqui. Vocês vão ter a aba, né, do documento em si, que a imagem que nem aqui da rosa, né, essa aba aqui, né, são as janelas de documento. Vocês vão ver que se eu clicar e puxar, ela fica solta aqui, né? E para mim colocar é só levar ela aqui em cima, ela vai ficar com esse quadrado azulado, é só soltar, né? É, essa aba então da janela do documento, aqui, né, na parte aqui próxima onde eu minimizo a tela, fecho a tela, tem um menuzinho igual tem no Photoshop. Aqui no meu, né, na parte aqui superior mais à direita aqui do vídeo de vocês, essa parte Essentials Classic aqui é onde eu seto aqui a exibição das ferramentas e dos painéis, né, de propriedades aqui de acordo com o que eu estou mexendo, tá? Então aqui, se eu colocar aqui Painting, ele vai mudar as ferramentas, né, direcionado mais à pintura. Tipografia, ele vai abrir ferramentas mais de texto aqui, ó, né, os painéis aqui de ferramenta de texto. Se eu colocar a parte de web, ele vai colocar ferramentas que tem mais função, né, tem mais utilidade para desenvolvimento de conteúdo web. Então aqui eu vou deixar o Essentials Classic, né? No meu aqui, ó, se vocês vão ver aqui também que à direita tem essas, né, as janelas aqui de propriedades, né, de outras ferramentas e tudo mais aqui, igual tem no Photoshop. E vocês vão perceber que aqui a gente tem nas janelas, assim também igual como é no Photoshop, essas abinhas aqui, ó, para expandir os painéis, tá? Então eu posso deixar
com todas essas propriedades abertas aqui, ocupando até o espaço aqui da tela, ou se eu quiser ficar com mais área livre, eu diminuo ela aqui e elas ficam aqui com os ícones, tá? Da mesma forma aqui, do lado direito, do lado esquerdo, né? Então aqui eu posso expandir, né? Ou não, deixar as ferramentas numa ordem aqui, tá? E isso é questão de organização, tá, gente? Do espaço aqui de trabalho de vocês. Tá? Então a gente já viu os menus, onde a gente organiza, né, a disposição das ferramentas. Lembrando que todas essas ferramentas aqui do lado direito vocês conseguem ativar, né, abrir aqui pelo menu principal aqui na janela aqui no Windows. Né? Então estão todas aqui, tá? Vocês conseguem ir ativando aqui, se não tiver aqui alguma coisa que a gente for falando durante as aulas. É o mesmo esquema do Photoshop, gente. Não muda muita coisa em relação a isso. É bem similar isso, tá? Agora, né, aqui também outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Essa parte inferior aqui, esquerda, tem o zoom, né, que está dando quanto que eu tenho de zoom no documento. E aqui, esse 1 aqui, ele está dando que é o número do artboard, tá? O artboard o que que é, pessoal? O artboard é essa área que eu tenho aqui, ó, de trabalho, tá? Então, se eu tenho mais de um aqui, vocês depois eu vou ensinar vocês a criarem mais de um artboard aqui, né? Vocês podem selecionar qual vocês vão visualizar por aqui, tá? Então, é um menuzinho né, das janelas aqui das áreas de trabalho que a gente tem, tá? Isso depois eu vou passar para vocês também, tá? Mas para a gente dar uma passada em todos os itens aqui da tela, né, para a gente tentar explorar ao máximo aí essa questão de ferramentas, né, onde fica o que aqui no Illustrator. Às vezes pode ficar meio maçante para quem já mexe, mas para quem nunca abriu o Illustrator na vida ou não tem muita familiaridade, eu acho legal dar esse panorama, né, das ferramentas, onde a gente encontra as ferramentas, o que são, né, de uma forma mais geral. Aqui, gente, agora a gente vai falar Uh, aqui na barra né, a gente vai falar um pouco mais dessa barra aqui de ferramentas em si. Aqui a gente tem todas as ferramentas, tá? As ferramentas que a gente porventura tiver esse triângulozinho na lateral, é só segurar que ela abre, quer dizer que ela tem mais ferramentas dentro dela, tá? Aqui também, ó. Se eu segurar aqui, mais ferramentas e mais ferramentas aqui, tá? Assim com todas, tá? Os atalhos aqui, alguns continuam os mesmos do Photoshop, mas outros não, tá? Outros eles mudam aqui, tá? Então aqui a gente tem as ferramentas, aqui temos aqui, ó, no final das ferramentas aqui a seleção de cores, né, de preenchimento e contorno. E aqui, gente, nessas janelinhas aqui, que o atalho é F e é o mesmo atalho do Photoshop também, são os modos de exibição da tela, tá? Então eu posso aqui, ó, clicar aqui, ele está numa apresentação normal. Eu posso abrir uma tela de modo de apresentação, tá vendo? Ele sumiu tudo, tá? Aí é só dar ESC para ele voltar, tá? E a gente tem outras opções aqui, tela cheia com a barra de menu, né? Então aqui somem todos os ícones meus aqui, né? Que eu estou gravando aqui a área de trabalho só do Illustrator, mas quando vocês estão, né, no caso do Windows, no menu iniciar do Windows, tudo ele some, ele fica só com o Illustrator aberto na tela. E o Full Screen é ele fica a tela cheia
eu consigo aqui, ó, acionar alguns menus. Então, se eu quiser acionar alguma ferramenta, ó, é só levar o mouse aqui para a esquerda, que ele abre o painel de ferramentas para mim, né? O restante aqui na direita também eu consigo acessar o painel de ferramentas aqui. Só o menu principal aqui que eu não consigo abrir, tá, gente? Mas de resto, as ferramentas em si, eu abro todas por aqui. A gente usa isso, né, por questão de gosto, né? Essas exibições, tá? Tem gente que gosta de trabalhar assim, né? Tem gente que gosta de trabalhar com a tela desse jeito, então é mais gosto. E também pode acontecer de vocês apertarem, né? Eu tô falando isso porque às vezes por acidente vocês apertam F no teclado e de repente some o menu do Windows. Ou vocês apertam F aqui, ó, e fica assim, some o menu e não sabe nem o que aconteceu. Então, muito provavelmente vocês apertaram, né, o F no teclado, que é o atalho para mudar os modos de exibição da tela, tá? Mais abaixo aqui, a gente tem esses três pontinhos aqui, que está aqui no meu, né, editar barra de ferramentas. O que significa? Aqui estão todas as ferramentas que o Illustrator tem. Todas, tá? Então aqui eu consigo controlar tudo que é exibido aqui nessa barra de ferramentas. Se por um acaso tiver alguma ferramenta aqui, por exemplo, essa ferramenta aqui do zoom, eu não quero ela. Eu posso jogar ela aqui para dentro, ó. A gente vai achar ela aqui, ó. Ela tá aqui, ó, o zoom, tá? Eu não quero essa ferramenta, por exemplo, da mão aqui. Eu jogo ela, devolvo ela aqui. Ela some do meu painel. Então, se a gente for falar de alguma ferramenta que não tiver no painel aqui de vocês, de ferramentas, eu vou falar, por exemplo, sobre a caneta. É uma ferramenta básica, ela vai estar, mas vamos supor que eu fale da caneta, ó, como ela tem vários dentro dela, ela na seleção para mais, para menos, ela fica tudo ali. Então, eu vou falar da caneta. E não tem a caneta aqui, né? Tem essa ferramenta de curva aqui, mas não tem a caneta. Vocês podem clicar aqui, ó, nesses três pontinhos. E aí vocês vão procurar por aqui. Aqui está separado por categorias, tá? E aí aqui, gente, é só clicar aqui, ó, e arrastar. E aí aqui eu posso arrastar, por exemplo, essa ferramenta da caneta. Eu posso arrastar ela para fora e deixar ela aqui, ó, separado, ou eu posso arrastar ela aqui para dentro da própria caneta aqui e organizando isso daqui de acordo com que eu né, tenho mais facilidade, né, com que eu tenho mais costume, tá? E aqui também essas ferramentas, a ordem que elas aparecem você pode editar, então pode ser que a ordem que apareça aí para vocês seja um pouco diferente do que está aqui, mas é uma questão só de organização, isso é totalmente customizável, tá aqui. Assim como no Photoshop isso acontece também. E aqui, essa parte aqui, eu posso escolher exibir ou não as cores de preenchimento e contorno, as ferramentas de gradiente, aqui os modos de exibição do desenho, e aqui os modos de exibição da tela, tá? Todos eu ativo e desativo por aqui. Então, se não tiver alguma ferramenta aqui nesse painel à esquerda, esses três pontinhos aqui vocês conseguem achar aqui, tá? E aproveitando aqui, vocês vão ver que a gente tem ferramentas de seleção, né? Aqui dentro do Illustrator. Tá? A gente tem ferramentas de desenho, que são várias, tá? Várias mesmo. Vocês vão ver que são muitas ferramentas de desenho, de criação de formas. Ferramentas de, né, tipografia aqui. Ferramentas de pintura. Ferramentas de modificação, tá? E ferramentas de navegação. Eu vou tentar separar as aulas, gente, por partes, assim, por ferramentas, tá? Pode ser que a gente pegue uma né, ou outra que fuja desse menu,
mas eu vou tentar trabalhar com vocês por ferramentas. Então, nessa primeira aula que a gente está fazendo aqui, eu vou fazer um apanhado geral, né, da interface do Illustrator, e eu vou fazer também um um paralelo aí com a janela de layers, né? Que são os fundamentais aí do Illustrator. Assim como eu fiz no Photoshop, né? Trabalhei layers e interface, aqui também vou trabalhar a interface, né? E a questão dos layers aqui, que é um pouquinho diferente do Photoshop. Bom, gente, então aqui esses três pontinhos aqui serve para abrir, então, essa janela para a gente setar a barra de ferramentas aqui. Né? Outra coisa que é interessante, eu liguei aqui a ferramenta, está selecionada aqui a ferramenta da caneta aqui, e vocês vão ver que ela tá com esse tracinho roxo aqui no meu caso, né, que é uma guia, tá? Ele tá, né, setado para seguir pontos e tudo mais e fica aparecendo essas guias. Se eu não quiser mais que apareça essas guias, isso aqui tá me atrapalhando, né? Tá vendo? Toda vez que eu passo em cima de um contorno, ele fica, né, destacado. Eu posso, né, usar o teclado, o atalho Ctrl U, tá? Porque o Ctrl U ele vem aqui, ó, no View e ele desliga esses snaps aqui do grid, tá? Então, toda vez que eu quiser, né, na verdade ele desliga esse aqui, ó, Ctrl U. Ele desliga essas guias inteligentes, tá? Esse é o nome técnico, tá? Essas guias inteligentes são o quê? Guias que ajudam a gente a orientar uma vetorização e tudo mais aqui no Illustrator, tá? Então, se eu não quiser, Ctrl U, se eu quiser, eu habilito ela Ctrl U também. Eu vou tentar, então, tirar dúvidas quanto a esses detalhezinhos aqui do Illustrator, gente, nessa aula. Eu acredito que são coisas que pode ser que alguns já tiveram alguma dificuldade, alguma questão nesse sentido. Então eu vou resolver nessa primeira aula esses pontos, né, já que eu estou falando da interface aqui. Outra coisa que a gente vai ver, gente, é aqui nessa barra de propriedades aqui. Essas outras partes aqui a gente vai ver depois, mas aqui a gente tem duas janelas que é, né, o Document Setup e as preferências aqui. Isso a gente pode acessar por aqui ou aqui pelo menu principal, tá? Mas basicamente pelo menu principal aqui, ó, essa configuração do documento, o que é? Eu consigo aqui mexer nas unidades, né? Se eu vou trabalhar em pixels, se eu vou trabalhar em centímetros, se eu vou trabalhar em milímetros, tá? Tamanho de grid, depois a gente vai ver isso, editar artboards, mas são todas configurações do documento em si, tá? Isso aqui a gente consegue vir aqui, ó, em File e Document Setup, ou Ctrl Ctrl P, aqui o atalho, tá? Abre a mesma janela aqui, tá? Aqui também, aproveitando que a gente está aqui na aba File, a gente consegue setar o modo de cor do nosso arquivo, se está em RGB ou CMYK. Tá? No caso aqui está em RGB, né? A gente pode pôr em CMYK, dependendo do caso. Né? Então aqui a gente consegue fazer isso. Aqui também estão as opções de inserir imagem, de exportar, que a gente vai ver isso depois, salvar, abrir documentos recentes, né? abrir que é Ctrl O e Ctrl N para um documento novo e o Ctrl O, né? para abrir um documento já existente, são os mesmos atalhos do Photoshop. Tá? E aí nessa aba editar aqui, entre todas as opções aqui, por enquanto, a gente vai ver essa questão aqui das preferências, tá? Que é o mesmo que a gente encontra aqui, ó, nessa menuzinho aqui na barra de propriedades aqui, preferências. Então se a gente vir aqui, clicar aqui, ó, geral,
vocês vão ver aqui todas as preferências que eu posso customizar no Illustrator, tá? Algumas aqui, por exemplo, de tipo, a gente tem aqui preferências, né, das unidades que a gente está usando. Então, se a gente vai trabalhar, né, em pontos, se a gente vai trabalhar em milímetro, em centímetro, eu vou deixar aqui em milímetro. O stroke, né, é o contorno da imagem. Isso a gente sempre deixa em ponto, que é a mesma unidade que a gente vai usar para tipografia. Isso aí é padrão, é mais fácil a gente usar assim. A questão dos grids, né, das guias, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, o grid, que cor que eu quero o grid e tal. As guias inteligentes, tá? Então aqui, por exemplo, toda vez que eu estou passando o mouse aqui, o que acontece? Ele mostra uma corzinha magenta. Se eu quiser mudar a cor desse grid aqui, ó, colocar aqui, ó, azul, vocês vão ver que a linha vai ficar azul aqui, tá? Aí eu vou abrir aqui a preferências por aqui agora, gente, se não é editar preferências, mas eu vou abrir por aqui, ó, preferências. Eu vou vir aqui, ó, Smart Guides. Eu posso trocar aqui a cor que eu quiser. São configurações bem detalhadas, gente. Tem muita coisinha que dá pra gente ir setando e tudo mais por aqui. A gente tem a questão aqui, né, da efinização, a linguagem padrão que ele está usando dos Estados Unidos. Eu posso colocar aqui, ó, português do Brasil. Quando eu for trabalhar com texto, a separação de sílabas, ele vai seguir o padrão, né, que a gente usa aqui no Brasil e não dos Estados Unidos. Isso é bom mexer, deixar certinho. As unidades a gente já mexeu. Esses plugins a gente não vai usar isso. E aqui, gente, a gente tem também umas configurações que a gente consegue personalizar as cores da nossa área de trabalho. Então aqui, ó, na parte de interface do usuário, a gente consegue deixar a área de trabalho mais escura, com mais contraste, né? No caso aqui menos brilho, ela totalmente branca, né? Intermediário aqui e escura, a parte dark aqui. O que acontece? Pode ser que eu queira deixar, ó, vocês vão ver que ele vai mudando a tonalidade de toda a área. Se eu quiser deixar o fundo aqui, ó, da imagem em branco, tá vendo? Eu vou mudar tudo aqui e o fundo aqui vai ficar branco. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu particularmente não gosto de deixar branco. Por quê? Porque a gente acaba confundindo aonde está a área do nosso documento com o fundo aqui do Illustrator. Tá? E isso daqui às vezes acaba se passando como se fosse um vetor aqui num quadrado. Então eu procuro deixar, né, aqui depende do gosto de vocês, mas sempre com uma cor diferente aqui de fundo, tá? Para não ter essa confusão, né, de ficar aqui branco e branco, tá? Então eu sei aonde está o documento, né, a área ativa do documento e onde não está. Então eu deixo aqui, ó, Match User Interface Brightness aqui. E eu particularmente também gosto de trabalhar com a parte com essa opção mas aí é gosto também, questão de contraste e tudo mais. E também de brilho, né, no olho da gente, na tela. Eu gosto de trabalhar com menos brilho. Aqui também, ó, a gente tem essa escala aqui. O que isso faz? Eu posso, por exemplo, aumentar a escala das ferramentas. Então, se eu deixar nesse large, vai ficar tudo grande as ferramentas aqui. Se eu reiniciar o Illustrator, ele vai ficar enorme aqui. Mas isso é uma questão de ergonomia também, né, para o usuário que tem alguma limitação de visão e tudo mais, você consegue ajustar isso, tá? Os símbolos menores, que são os que estão aqui, né, do jeito que está aqui, que ele é padrão, ou eu consigo aumentar isso aqui. E ele vai aumentar também o cursor proporcionalmente ou não, é só desmarcar aqui, tá? Então, assim, gente, isso daqui eu estou mostrando para vocês porque às vezes tá de um jeito o programa de vocês aí e vocês
não sabem por que está assim ou como que vocês, né, mudam e tudo mais. Então eu estou mostrando essas preferências, configurações, para que vocês tenham uma noção, né, de como fazer esse tipo de ajuste, de configuração, de personalização. Tá? Aqui a gente tem a questão de performance, que eu não mexo nisso, deixo setado do jeito que está aqui. A questão do clipboard, né? Aqui que acontece? Ele salva essa versão ela salva vamos dizer assim, uma cópia de segurança numa pastinha do Illustrator no sistema aqui do Windows. Então, o que acontece? No caso aqui, isso é legal a gente mostrar também, porque é outras ferramentas, né, outras configurações interessantes. A gente consegue mudar a pasta onde isso é salvo, né? Eu não mudo, deixo lá onde ele salva normalmente. E eu consigo setar aqui a cada quantos minutos ele cria essa cópia de segurança. O que quer dizer isso? Se o Illustrator fechar, acabou a energia, deu problema no Illustrator e ele fechou, o que acontece? A hora que vocês abrirem o Illustrator de novo, ele vai abrir esse documento falando que é uma cópia de segurança, tal, que foi recuperada e tudo mais. E vocês vão ter a possibilidade de salvar para não perder o trabalho. Então aqui eu deixo o padrão de 2 minutos, mas vocês podem, por exemplo, fazer ele salvar a cada 30 segundos uma cópia. Só que isso acontece o quê? Se o computador tem uma configuração um pouco mais limitada de memória e tudo mais, processador e tal, cada 30 segundos ele vai processar isso e vai dar uma travadinha. Por quê? Porque ele está salvando essa cópia automática. Então aqui eu posso desabilitar isso, né? Deixar sem. E eu posso desabilitar essa data recovery aqui, né? Essa cópia de segurança para documentos complexos, ou seja, documentos muito pesados, tá? Para melhorar o desempenho do computador, mas aí eu perco essa questão da segurança de ter o arquivo salvo, uma garantia se acontecer alguma coisa, tá? Aqui, essa parte aqui de files, o que é importante, né, o que eu acho que é legal mostrar é o que você consegue setar aqui o número de arquivos recentes que você vai exibir aqui, por exemplo. Deixa eu vir aqui, ó. Quando você vem aqui, ó, abrir arquivos recentes. Essa quantidade aqui eu estou abrindo 20. Tá? Ele está numerado aqui de 1 a 20. Então aqui, ó lá, preferências aqui de novo. Aqui está setado 20. Se eu pôr 5 aqui, ó, e der OK, e eu vir aqui, ó, ele só vai abrir os 5 últimos documentos, ele vai ficar armazenado aqui, tá? Então, para isso que serve, né, essa configuraçãozinha aqui, tá? O salvar e exportar no background é que em vez de ele abrir uma janela mostrando o processo de salvar, ele fica salvando enquanto você pode, né, abrir uma outra coisa e tal na janela, dependendo também da configuração do seu computador, que senão ele não vai conseguir abrir, ele vai travar. Mas aqui é salvar e exportar, né, num plano de fundo, tecnicamente falando, né? Ele salva e exporta sem mostrar uma tela aqui que ele está salvando e exportando o progresso. Basicamente isso, gente. E aqui, o que acontece? É aquela questão, lembra que eu falei para vocês de preto calçado, né? O preto puro, preto calçado, que eu falei lá na primeira aula. Ele tem uma opção aqui nessa versão da aparência do preto, eu consigo setar isso. Então aqui que acontece? Ele está dando aqui a opção de, na tela, quando o preto for 100%, só preto, preto puro, ele vai mostrar como se fosse um preto calçado, né? Que você coloca o cian lá junto com o preto, 30, 40%, para não dar problema de impressão. E a gente tem também a opção, ela, na hora de na saída, né, para imprimir, exportar,
né? A gente pode escolher aqui também, ele já sai com preto calçado. Para se você esquecer, ele já sai corrigido esse preto para não ter problema, tá? Então, mais uma ferramenta aqui nessa barra de preferências, tá, gente? Então, assim, basicamente, eu vou dar OK aqui, fechar. Basicamente, todas essas ferramentas e tal, todas as possibilidades aqui que a gente tem, a gente comentou, acredito que tudo, né, que está aqui. Eu não vou comentar a ferramenta uma a uma, porque a gente vai acabar usando nas aulas. Né? Inicialmente a gente tinha planejado 3 aulas de Illustrator. Eu vou ver se as aulas não vão ficar muito longas. Se ficarem muito longas, talvez eu divida em 4 ou 5, né? Mas, né, inicialmente a gente vai trabalhar aí, tentar trabalhar. Eu acredito que vão ficar 4 aulas, essa aula de introdução, e depois eu vou fazer mais 3 aulas, né, com alguns exercícios para vocês, tá? Outra coisa que eu estava esquecendo de mostrar. Nessa aba View aqui, a gente consegue habilitar, né, a visualização de muitas coisas. Uma coisa que é bem importante a gente ver, né, são as réguas, que é o Ctrl R. As réguas aqui, ó, na lateral, tá? Onde a gente puxa uma linha guia, tá vendo? Ela fica aqui, ó, setada essa linha guia. Por exemplo, aqui, a linha guia aqui, como funciona o menu de propriedades, tá? A linha guia aqui, ela tá selecionada, então as propriedades aqui em cima são relativas à linha guia. Então, dependendo da ferramenta que eu tenho, a barra de propriedades aqui exibe informações diferentes. É exatamente igual no Photoshop, funciona do mesmo jeito. Então, só para vocês terem uma noção. E mais uma vez aqui, ó, ela fica vermelha quando seleciono e azul aqui o cian quando deseleciono, tá? Isso eu consigo vir aqui, ó, em Guides e Grid, e eu consigo, por exemplo, trocar a cor dessa linha guia, tá? Se eu quiser. Então, é isso. E eu consigo visualizar aqui também, ó, outra coisa que eu falei para vocês de ver, né? Eu consigo visualizar aqui nessa barra aqui os modos de exibição de tela. Eu consigo pelo F, que é o atalho do teclado, eu consigo aqui nessa abinha da barra de ferramentas, e eu consigo aqui no Screen Mode aqui também, eu vou conseguir fazer esse ajuste aqui, tá? Aqui também eu ia mostrar aqui para vocês, na verdade, vou mostrar o grid, né? Que grid é esse? É esse grid aqui, ó. Fica todo quadriculado a tela, tá? E aqui depois, ó, a gente vai vir aqui, ó, em View, Visualizar, e aqui a gente vem aqui, ó, Show Grid ou Hide Grid, que é para mostrar ou ocultar o grid, tá? Isso aqui a gente consegue setar nas preferências também, consegue. É só a gente vir aqui, eu consigo trocar a cor desse grid, tá? Então eu consigo deixar ele laranja, eu consigo deixar ele cinza, depende, né, do que eu quero visualizar aqui, tá? Outro atalho que funciona aqui, Ctrl mais e Ctrl menos para zoom e barra de espaço para mãozinha aqui para o Move Tool, funciona da mesma forma. Tá? E o Ctrl 0 para aqui, ó, para ajustar a página, o documento. Então a gente vai vir aqui em View, eu vou desligar o grid. Tá? Outra coisa que a gente consegue ver aqui na visualização, tá? Os modos de visualização da imagem. Então eu consigo vir aqui e ver o outline, só as linhas aqui da imagem. Vocês vão ver que em alguns casos é bem útil você visualizar desse jeito a imagem, tá? Fica bem útil em alguns casos. Essa GPU Preview é a visualização normal dela, né? A gente pode simular aqui um Pixel Preview aqui, ó. Se eu der zoom, a imagem, apesar de ser um vetor, ele simula como se ela tivesse pixelizada aqui na imagem, tá?
ele faz essa simulação, mas eu vou deixar aqui preview aqui GPU, que é o padrão, tá? Ctrl 0 aqui. Então são alguns modos também de exibição. Então se talvez clicar em algum atalho, alguma coisa, porque todos eles têm atalho. Ctrl Y, ele vai fazer o que? Exibir outline. Então às vezes eu estou testando o atalho e cliquei aqui, ó, Ctrl Y. Putz, eu mudei aqui o modo de exibição. Eu consigo corrigir aqui, ó, tá? Na janela de visualização, tá? Então aqui a gente pode, esses Smart Guides, como eu falei para vocês que era o Ctrl, eu desabilitei o meu aqui no momento. Eu posso, né, fazer com que essas linhas elas sigam pixels, pontos e também que ela siga o grid, aquele grid que eu habilitei. Tá? Se eu deixar marcado aqui, ó, Snap to Grid e exibir o grid aqui, ó, Show Grid, e habilitar ela com Ctrl U, né, aqui, ó, vocês vão ver que ela vai setar os pontos meus aqui, ó, em cima dos pontos do grid aqui, ó, tá vendo, ó? Eu arrasto o ponto aqui, esse snap, na verdade, é como se fosse um ímã nos pontos do grid aqui, ó. Eu consigo, por exemplo, tá vendo? O grid é muito útil nesse sentido, eu consigo fazer, né, um vetor preciso aqui com essa opção aqui, Snap to Grid. Tá? Eu vou desligar aqui Hide Grid. Tá? Bom, gente, eu acredito que de ferramentas, assim, de menus e tudo mais, onde fica o que aqui no Illustrator eu passei para vocês, né? E agora eu vou passar um pouquinho da questão dos layers e como funcionam os layers aqui no Illustrator, tá? Então, layer aqui, ó, tem o nosso menu aqui de layers, essa simbologia aqui. Quem não tiver aqui no painel à direita, né, é só vir em Window e abrir aqui, ó, layers, ou usar o atalho que é o F7, tá? Se eu clicar F7 no meu teclado, ele abre os layers, tá? Vocês vão ver aqui as janelas de layer. Aqui a gente está com um layer só, que é esse que está essas rosas aqui. E eu vou, junto com layers, mostrar a primeira ferramenta para vocês aqui, que é essa varinha mágica, que vocês vão ver que ela é muito útil mesmo aqui dentro do Illustrator. Ela quebra um belo galho aqui para a gente. Tá? Mas a princípio aqui, vocês vão ver aqui que tem o nome do layer. Se eu clicar duas vezes aqui em cima do nome, eu troco o nome. Se eu clicar duas vezes em cima da miniatura aqui, eu abro as opções do layer. Tá? Então, aqui deixa eu cancelar. Duas vezes no layer, no nome, eu troco o nome só. E duas vezes aqui, ó, com o botão com o botão esquerdo mesmo, eu abro as opções de layer aqui. Que eu posso trocar o nome. E eu posso, essa cor, essa barrinha aqui, ó, de cor, gente. Tá? Então eu posso pegar e colocar, olha quantas, tem várias. Eu posso trocar aqui para cian e tudo mais. E eu posso alterar algumas propriedades aqui também do layer, tá? Mas basicamente é isso. Eu consigo trocar a cor aqui, editar o nome e tudo mais. Aqui eu tenho a ferramenta para o cadeado, né? Para eu travar esse layer, tá vendo? Eu não consigo fazer nada aqui no layer, ele fica travado, bloqueado. É só clicar aqui e destravar. Então, se você não consegue mexer em nada, vetorizar, não consegue abrir nada, é porque ele deve estar travado aqui, tá, gente? E aqui a gente vai vir e ver que tem duas coisas aqui que são diferentes do Photoshop. Primeiro, esse círculo aqui, ó. O que esse círculo faz? Ele seleciona todos os objetos que estão nesse layer, nessa composição. Tá? Tudo que está no layer, ele seleciona todo o layer.
tá? No Photoshop, o que acontece? Quando a gente tem um layer lá, eu tenho uma imagem, que nem se eu tivesse essa imagem de rosas, ele não tem essa ferramenta, por quê? Porque a imagem é isso aqui tudo, tá? Ele ia mexer tudo junto, tá? Aqui nessas rosas, vocês vão ver que também outra ferramenta. Por que ele tem isso daqui de selecionar? Porque vocês vão ver que a gente tem sublayers aqui, ó, que a gente vai abrindo e a gente tem uma infinidade. Cada pecinha dessa daqui, ó, eu consigo abrir aqui. Então vamos recapitular aqui, ó. A gente tem essa ferramenta do círculo que seleciona tudo aqui do layer, tá? E a gente tem aqui, ó, sublayers, né? Então nessa setinha aqui, ó, se a gente clicar, ele vai abrir o que está agrupado, que é a imagem toda que está agrupada. Vocês estão vendo que eu seleciono aqui, ó, ela está toda junta. E a gente tem aqui sublayers, ou seja, todas as partes dessa imagem. Então a gente tem aqui as rosas, as folhas, né? Então se eu clicar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ele vai selecionar o quê? Só as rosas para mim, por exemplo. Se eu clicar aqui, ó, só a folha que representa esse grupinho aqui. E dentro desses a gente tem mais sublayers, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho os brilhos das rosas aqui. Tá vendo ali, ó? Aqueles brilhos ali. E eu posso aqui também, ó, habilitar visualizar ou não, tá? Então essa parte é bem complexa e é bem mais detalhada do que a gente tem lá no Photoshop, tá? E aí aqui a gente tem cada rosa, ó. Se eu clicar no círculo aqui, ele vai selecionar exatamente cada rosa dessa daqui, tá? Isso porque isso aqui praticamente é o que, gente? Aqui no Illustrator a gente não tem a possibilidade de fazer o grupo, aquela pastinha de grupo que a gente fazia no Photoshop. Então aqui o que ele dá a possibilidade para a gente fazer são sublayers. É como se esse layer aqui, ó, fosse aquele grupo, tá? Então todos os elementos estão organizados aqui, né? Lógico, se você organizar, se você for criando sem organização, vira uma bagunça. E depois para se achar numa imagem com esse tanto de detalhe aqui, vocês vão ver que é bem complicado. E aí cada sublayer desse vai tendo subdivisões, subdivisões. E aqui, ó, a gente chega nas cores, tá vendo? Cada cor, cada partezinha dessa, né? Então assim, são muitas coisas, são muitos detalhes. Cada item vetorizado aqui está aqui, no caso aqui, nesses sublayers. É só clicar na setinha aqui, ele exibe só as rosas aqui para simplificar a nossa vida, simplificar aqui pra gente, tá? E vocês vão ver que se eu clicar aqui ou aqui, ó, ele vai selecionar tudo. E se eu clicar aqui, ó, do lado do círculo, ele vai selecionar tudo também pra gente aqui. Mas esse símbolozinho aqui, ó, fica da mesma cor sempre do layer, ele serve pra gente em alguns outros parâmetros também. Aqui, gente, essa ferramenta pra gente usar aqui, ó, e ver essa diferença aqui, aqui a gente vai ver que essa imagem ela tá agrupada, tá? Agrupada aqui. Então, estão todos aqueles layers que estão aqui, sublayers, todos agrupados. Eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse, com ela selecionada, e vir aqui, ó, Ungroup. Tá? Ele vai selecionar, separar as rosas e as folhas desse quadrado do fundo. Tá? Agora eu clico aqui, ó, nesse outro grupo que foram as rosas, e vou vir aqui, ó, em Ungroup de novo. Aqui ele vai separar as rosas e cada uma das folhas. O que ele vai fazendo, ele vai desmembrando esse ungroup, cada um desses. Qual que é a desvantagem? Se eu simplesmente clicar aqui, ó, e não selecionar tudo, fica um pedaço para trás, tá? Então, se eu selecionar tudo aqui, clicar com o botão direito e vir aqui em grupo,
ele vai agrupar, juntar todas para que eu mexa todas igual, tá? Isso a gente consegue como? Ctrl G para agrupar, ou aqui, ó, no Object aqui, ó, eu consigo selecionar todas e vir aqui Objeto, Group ou Ungroup, ou até mesmo o Lock, que seria o quadradinho. Né, o quadradinho não, o cadeado, né, que eu consigo setar tudo aqui por objeto, nas propriedades aqui no menu de objeto. Tá, então vocês vão ver aqui, ó, que esse quadrado que estava aqui azul, ele vai mostrar sempre o que está selecionado. Para que isso é útil? Vamos supor que eu quero separar essa imagem para organizá-la aqui por elementos e tudo mais. Eu quero criar um layer novo para colocar os elementos aqui. É só vir aqui, ó, no quadradinho aqui, ó, com mais, é o mesmo símbolo do Photoshop. Você cria um layer novo. Aqui, opa, abriu ali. A gente cria um layer novo e dentro desse layer, ó, eu consigo criar sublayers, tá vendo? Olha lá. Eu vou criando sublayers. Se eu quiser, vários níveis de sublayers aqui, tá? Mas eu vou excluir todos eles, eu não vou fazer isso agora. Então, gente, vamos voltar ao nosso exemplo. Eu vou selecionar aqui, ó, são só as rosas que estão selecionadas. Então, digamos que eu queira copiar essas rosas, separar essas rosas do restante. Aqui ele está marcando somente o que está selecionado. Então, eu posso aqui, ó, arrastar e ele trocou de layer para mim, tá? Ah, não está mais no layer rosas, está no layer 2, tá? Do mesmo jeito aqui, putz, agora eu queria trazer tudo que está nesse layer 2 de volta para o rosas. Eu seleciono aqui, ó, o círculozinho, eu clico aqui do lado, ele vai selecionar tudo, né, no caso aqui, e eu vou arrastar para cá, tá? Deixa eu ver aqui, ó, seleciono aqui, eu vou arrastar para cá. Para cá não, né, para cá para baixo, né, gente? Eu tô arrastando pro grupo aqui, que tá da mesma cor até. Então sempre deixar aqui, ó, fechado. Eu tava tentando arrastar aqui, ó, para dentro do grupo, não. Quero arrastar pro layer rosas. Ele voltou pro layer rosas e deixou o nosso layer aqui sozinho, né? E agora, gente, então assim, isso é útil para quê? Eu quero desmembrar toda essa imagem aqui e dar uma organizada melhor nela. O que que eu faço? Por exemplo, eu posso pegar as rosas aqui, ó, ficou selecionado, arrasto aqui. Beleza, ele separou as rosas. Aí eu posso, por exemplo, pegar aqui, quadradinho, e esse olho, se ele está visível ou não, tá? E eu posso, por exemplo, desligar ele aqui. Aí eu venho em rosas e vou criar um layer novo aqui, ó. Create new layer, beleza. E eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar, por exemplo, esse quadrado do fundo, essa moldura. E eu arrasto aqui. Ele veio pro layer 3. Eu quero deixar ele no fundo, então se eu consigo mover os layers aqui, tá, gente? Se eu clicar aqui e arrastar, ele vai ficar com essa mãozinha fechada, tá? Então aqui, ó, se eu soltar ele aqui em cima do rosas, ele vai voltar de novo aqui. Eu não quero isso, tá? Então eu quero que ele venha, por exemplo, aqui para baixo, que ele tem que ficar abaixo de todos. Eu arrasto ele aqui para baixo e travo ele. Então aqui nessa separação básica que a gente fez, ó, visualizando todos, a gente tem as rosas. Se eu quiser nomear, dois cliques aqui em cima do nome, eu vou colocar aqui, ó, rosas. Aqui nesse de baixo a gente tem só as folhas, com folhas. E nesse último a gente tem essa moldura. Eu posso colocar aqui, ó, moldura. Beleza. E aí eu tenho separado todos os layers aqui, né? Eu separei as rosas, as folhas e a moldura. Então, pessoal, beleza até aqui, tranquilo? Então a gente viu, né, aqui nessa propriedade dos layers. Aqui a gente visualiza com o olho, aqui a gente trava os layers. Nessa setinha aqui a gente vê os sublayers, aí vai abrindo aqui e vê os sublayers. Aqui a gente seleciona tudo que está exibindo no layer, tá? No círculo. E tudo que a gente seleciona,
aparece aqui um quadradinho com a cor, né, do nosso layer que a gente pode arrastar de um layer para o outro para mover essa seleção de um layer para o outro. Tá, gente? Aqui fica faltando eu mostrar para vocês dessas ferramentas aqui, assim, de útil para vocês, é essa questão de make, né, fazer ou desfazer, né, essa clipping mask. É basicamente, né, dentro das devidas proporções, a questão de criar uma máscara de camada no Photoshop, mas a gente vai ver uma aula só disso, tá? Que vai envolver isso daqui, né, um trabalho que a gente vai né, preparar aqui, só trabalhando com Clipping Mask, eu não vou fazer isso agora. Tá? Então a gente viu todas as propriedades aqui que a gente pode ter de layer, tá? Aqui, ó, se a gente arrastar, essa janela a gente consegue arrastar aqui, tá, gente? Se o nome estiver muito grande, a gente consegue aumentar ela de tamanho, tá? E ele daqui que a gente tem 3 layers. Agora aqui, ó, eu vou desabilitar e vamos supor, pessoal, que eu quisesse separar por cores essa rosa agora. O contorno, tá certo, ela tá separada aqui, sim, né? Ó, tá separado o brilho e tal, mas eu quero, vamos supor que eu não tenho esses sublayers e tal, eu quero separar. Agora eu vou ensinar vocês né, a usar, ensinar, né, mostrar para vocês como funciona a ferramenta de varinha mágica. Tá? Se vocês derem 2 cliques aqui em cima, ela vai abrir o menuzinho da varinha mágica. O que ele vai mostrar aqui? As preferências da varinha mágica. Tá? Então aqui, por exemplo, a tolerância. Quanto maior tolerância, né, tons semelhantes, ele vai selecionar todos. Então se eu deixar aqui em 32 e clicar aqui, ó, ele selecionou toda a imagem para mim. Se eu move to, ó, ele vai selecionar toda a imagem. Eu geralmente aqui, como sou o vetor, né, cor chapada, eu vou deixar aqui, ó, tolerância 2, tá? E aí aqui, eu vou vir aqui, ó, no Photoshop é o W, aqui é o Y, o atalho para varinha mágica. Eu vou vir com 2 e vou clicar aqui, ó, nessa parte mais vermelha da imagem. O que ele fez? Ele selecionou somente as áreas que tem exatamente essa cor na imagem. Então, se eu criar um novo layer aqui, gente, aqui, ó, criar um novo layer e arrastar, aqui, ó, ele ficou selecionado aqui, ó, quadradinho aqui. Vamos fazer de novo. Ele vai ficar aqui, ó, marcado, ele tem uma seleção ativa. Eu vou arrastar, eu vou copiar somente aquela cor. Aí eu posso arrastar aqui para baixo. O restante vai estar aqui. Por exemplo, eu posso criar um outro layer aqui, né? Aqui a gente também vai ter lá os sublayers com cada rosa, tá? Separadinha e tal. E aí eu quero, por exemplo, ter aqui, eu vou criar um layer novo aqui, ó. Eu quero pegar somente os contornos aqui, tá? Eu vou ficar com eles selecionados aqui, eu arrasto aqui para baixo. A gente vai ficar somente com os contornos aqui. Então, eu consigo ir desmembrando a imagem com a varinha mágica. A varinha mágica é muito útil porque eu consigo selecionar tons de cores, né, dentro da imagem e separar eles usando esses recursos que o Illustrator nos dá aqui, ó, de ficar arrastando de uma para outra. Eu consigo usar essa ferramenta de varinha mágica com cor de contorno. Então, se eu tenho um traço, um contorno aqui, eu posso selecionar só contorno sem selecionar preenchimento. E eu posso selecionar também aqui por espessura de traço de contorno. Então, isso aqui a gente consegue setar tudo, configurar para fazer esse tipo de seleção também. Tá? Então, é uma ferramenta, né? São configurações aqui da varinha mágica que facilitam muito a nossa vida. Tá? É só fechar aqui. Para abrir de novo, então, ó, é só clicar aqui 2 vezes.
tá? Deixa eu organizar só aqui, ó. Então aqui, gente, a gente tem nossas... eu vou selecionar aqui, ó, eu vou jogar aqui. Cadê? Eu vou selecionar essa aqui primeiro, ó. E vou jogar aqui para baixo. Essa daqui, vou só clicar no círculo ali para selecionar tudo e vou jogar para baixo. Eu vou deletar essa aqui. Pronto. Outra coisa, gente. Essa imagem, vocês vão ver, ó, que ela tá... Agora que eu tirei e coloquei, ela perdeu, né? Ela não tá mais agrupada. Então aqui, ó, deixa eu só consertar aqui, ó. Arrange, deixa ela aqui. Eu vou abrir aqui, né, nas folhas. Né? A gente tem também uma outra propriedade que é bacana de eu mostrar para vocês agora, que também é bem básica, é a questão de arranjar a ordem que isso aparece dentro de um mesmo layer. Então, pelos layers, né, lógico, os mais acima são exibidos na frente e tal, mas aqui dentro do próprio layer, como eles estão todos separados em sublayers, né, eu consigo setar uma ordem aqui, tá? Ou seja, eu consigo, por exemplo, esse primeiro layer aqui, ó, que é esse aqui, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, ou aqui em objeto, também eu consigo fazer isso aqui, ó, em arrange, de organizar, trazer para frente, né? Trazer totalmente, né, para frente, enviar para frente aqui, enviar para trás né, e enviar totalmente para o fundo. Então aqui, por exemplo, eu quero que ele vá totalmente para o fundo, esse seja o último elemento da lista. Eu vou vir aqui com o direito, aqui, ó, o botão direito do mouse, o objeto, arrange. Eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, arrange, send to back. Vocês vão ver que ele aqui, ó, na lista, ele foi para o último lugar aqui da lista. Então isso é arranjar os objetos dentro do próprio layer aqui, dos sublayers, tá? E aqui eu posso voltar ele, ó, bring to front, ele altera aqui. Ou eu posso vir aqui também e arrastar a ordem dele aqui, ó. Ele vai, eu vou conseguir aqui, ó, colocar ele dentro de um outro grupo de sublayers, ou também arrastar a ordem dele aqui na força aqui, ó. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou reorganizar aqui, tá? Então esse é o comando também de organizar. Tá? Então a gente viu aqui até agora a varinha mágica, né, para separar as propriedades dos layers. E no objeto a gente viu o group, né, agrupar e desagrupar elementos, arranjar aqui, organizar. O align aqui é a questão de alinhamento. Tá? Isso daqui a gente, quando seleciona dois objetos, ele aparece aqui, ó. Eu posso centralizar esses dois objetos, né, verticalmente, horizontalmente, e distribuir esses objetos de acordo com todos esses parâmetros aqui, a partir do centro deles, do topo, né, da parte inferior, alinhar para esquerda, alinhar para direita, alinhar, né, a partir do topo, alinhar da base, né, centralizar. Então, tudo isso daqui eu consigo setar também aqui no painel objetos, alinhar. Tá? Então, gente, eu acho que para não ficar muito extenso nossa aula, a gente já está, né, já tá com quase 1 hora de aula. O que eu queria passar para vocês, né, hoje, né, nessa aula era isso, essa questão dessas propriedades e tal, essas coisas mais básicas. Para quem já tem uma experiência maior no Illustrator, isso parece meio repetitivo. Espero que eu tenha falado de algumas coisas, né, algumas configurações que vocês não conheciam também, né, para poder ter acrescentado para vocês. E a partir da próxima aula a gente vai
trabalhar, sim, de uma forma mais prática, né, com as ferramentas. E eu vou mostrar para vocês aí, a gente vai trazer exercícios para a gente fazer vetorizar, né, personagem, logo, e usar toda essa gama de ferramentas também, que o Illustrator é um software que tem muita ferramenta. A gente vai trabalhar as mais básicas, né, as que a gente utiliza mais, não dá para, né, contemplar todas as ferramentas, infelizmente, mas a gente já vai deixar aqui para vocês o básico, tá? Eu quero lembrar para vocês que lá no Classroom eu vou disponibilizar, deixa eu abrir aqui, ó, recursos computacionais, recursos, aqui, ó, essa parte aqui do Illustrator. Eu tenho aqui, gente, umas imagens que eu peguei lá da Adobe, né, do guia do usuário da Adobe. Se vocês entrarem lá no site da Adobe e clicar lá em suporte, ele vai abrir os programas, entre em programas, tem lá o guia do usuário. Eu vou deixar também, acho que dessa vez eu não vou deixar o link porque como eu expliquei tudo aqui e lá tem até menos informações do que eu estou passando para vocês, assim, lá está muito resumido. Eu acho que a aula aqui, eu acho que a gente conseguiu vencer esse conteúdo de introdução, mas lá tem algumas ferramentas, por exemplo, deixa eu abrir aqui com o visualizador de fotos. Esse arquivo eu vou deixar com vocês, que são os atalhos principais do Illustrator, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tem alguns atalhos aqui, tá? De novo, não é para decorar, tá, gente? É só para que vocês tenham conhecimento dos atalhos, tá? E aqui eu vou... E aqui a gente tem também, ó, todas as ferramentas que a gente tem no Illustrator, tá? A gente não vai conseguir ver todas essas, mas as principais a gente vai tentar trabalhar, tá? Então, ferramentas de seleção, de desenho, de tipo, de, né, para pintar, né, preencher, para modificar, para navegar. A gente deu uma olhada nisso quando a gente estava fazendo a, a configuração aqui, né, do painel de ferramentas, né, nesses três pontinhos aqui. Mas é isso, gente. Eu vou tentar passar para vocês, né, mostrar para vocês nas próximas aulas essas ferramentas, né, meio que por partes. E quanto a essa aula, eu espero que eu tenha realmente tirado algumas dúvidas, né, de vocês aí quanto à localização das coisas aqui no Illustrator, apresentado, né, a interface aqui de um jeito, né, mais rápido, mais prático. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, né, e aí nas próximas aulas agora a gente vai desenvolvendo as ferramentas, tá? Agradeço vocês pela participação em todas as aulas até aqui. E qualquer dúvida é só me procurar por WhatsApp, por e-mail, que eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Então é isso, gente. Até a próxima.